undone me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. Olá, somos do grupo do Seja, Centro de Educação de Jovens e Adultos de São Miguel do Oeste. Estamos cursando o curso de especialização na cultura digital pela UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. Nossa escola está situada no centro e atende a 7 municípios do extremo oeste catarinense, sendo eles Guaraciaba, Barra Bonita, Paraíso, Descanso, Belmonte, Bandeirantes e São Miguel do Oeste. Atendemos aproximadamente 400 alunos em nível fundamental e médio, por meio da educação de jovens e adultos. O que nós queremos responder nesse momento é a seguinte questão: de que forma na escola o professor, que também é fruto dessa cultura digital, pode desenvolver um trabalho crítico em relação ao trabalho com as diferentes linguagens? Inicialmente percebemos que a escola e o professor são frutos da cultura digital, assim como as demais instituições sociais. Nós temos muitas tecnologias digitais presentes na escola, como a sala de tecnologias, computadores, máquinas digitais, celulares, smartphone, notebook, aparelhos de som. Porém, além dessas, também temos as redes sociais e softwares educacionais. Muitos desses, né, Janete, que você comentou, muitos desses aparelhos não pertencem à escola, né? Isso acho que a gente tem que enfatizar, porque hoje em dia está tão fácil a aquisição dessas tecnologias que às vezes o aluno tem equipamentos melhores que os das escolas, né? Inclusive a internet, né? As escolas ainda enfrentam um grande problema com relação à internet e os alunos muitos já têm internet no seu próprio celular, smartphone e conseguem pesquisar nele também. E eu acho que é importante assim, o professor dar esse espaço para pesquisar com o seu material. Então, qual é o nosso desafio hoje diante de tudo isso? Cabe a nossa escola e também ao professor ter uma postura crítica em relação a essa cultura digital presente na escola. A escola e o professor eles têm um papel fundamental para desenvolver novas percepções no aluno, como, por exemplo, saber pesquisar. Muitas vezes ele tem o smartphone, ele tem a tecnologia, mas ele não sabe pesquisar. Verificar a veracidade da informação. Muitas coisas são postadas no Facebook, nas redes sociais,
e eles às vezes não têm a iniciativa de verificar isso é realmente verídico ou é alguma coisa que simplesmente eles estão compartilhando. Que ele não seja um mero receptor da cultura de massa, mas sim que ele analise as informações que circulam na rede todo dia, como afirma em entrevista a pesquisadora Roxane Roxo. Daí, aqui na questão comenta assim, ó, como o professor pode desenvolver um trabalho crítico em relação ao trabalho com as diferentes linguagens. A gente comentou já no primeiro encontro lá em Florianópolis, né? O que está acontecendo, professor? Ele está vindo de uma cultura nas escolas onde, de repente, ele até tem acesso às tecnologias, porém assusta muito ainda o professor. Tem muitos professores que têm medo disso. Mudar o funcionamento da escola, é preciso mudar os hábitos, porque até então o professor transmitia o conhecimento. E com as tecnologias não deve mais existir só essa transmissão de conhecimento, que é como você falou antes, que é importante para o professor, só que ele também tem que saber direcionar o aluno, porque não adianta você... Até porque como tem tanta informação, uma vez não tinha esse acesso a tantas informações. Então o aluno já vai para a escola com um mundo de informações. E o professor, cada professor, acredito hoje, é transformar então essas informações em conhecimento. Que daí tem esse texto bem interessante na revista que retrata um pouquinho disso. Que é o nosso desafio, né? O desafio do nosso tempo é como transformar informação em conhecimento, que é bem importante. Tem um parágrafo do livro de Celso Antunes, Como Transformar Informação em Conhecimento, que ele fala que vivemos em um período histórico de extrema banalização de informações. Estas que antes chegavam a poucos, capazes de serem assimiladas, comentadas e, portanto, mantidas na lembrança, foram literalmente atropeladas por um avanço incontrolável dos meios de comunicação e das ferramentas tecnológicas que nos trazem de toda parte. A cada segundo, uma infinidade de saberes. Tal avanço fez com que as informações ganhassem uma nova dimensão e incomensurável volume, alterando de forma substancial o papel da escola e a função do professor. E aí que nós entramos então. Até um tempo atrás o professor transmitia aos alunos essa informação especializada da disciplina. Hoje o aluno já tem várias informações, mas que elas precisam ser transformadas em conhecimento. E aqui tem um parágrafo que diz assim que a escola, o professor, ele deve desvendar as diferentes linguagens, né? E as mensagens que os nossos alunos trazem via esses meios da cultura de massa, né? Então, saber diferenciar isso na rede, né? Porque a gente comenta que a internet das escolas é tão lenta. É lenta. Mas só que assim, as informações são muito rápidas. Qualquer informação naquele dia, tu entra no Face, tem alguém postando, compartilhando. Então as informações estão rápidas, a internet está lenta, porém, como você está usando essa lentidão? Entende? Tu quer acelerar as informações, mas de repente, se você fosse fazer um trabalho de conhecimento, pesquisa e tudo mais, ela não estaria tão lenta, entende? Também tem esse detalhe que se tu começa a analisar nesse sentido, tá lento para quê? Tá lento para acessar as informações, e o que a gente... as diferentes linguagens. Só que daí nós também temos que perceber que tem que ter assim, uma profunda, né, sensível reflexão dos professores quanto a isso. Como utilizar em sala de aula? Os professores não estão preparados para utilizar. Trabalhando com as Na entrevista do Núcleo de Base 1, a professora pesquisadora, ela coloca que convivemos diariamente com esses multiletramentos, que os alunos já trazem isso. O que são isso? São práticas letradas que fazem uso de diferentes mídias, em diferentes linguagens e circulam nas mais variadas culturas, como a Mona Lisa citou a questão de alguma publicação do Facebook. Às vezes eles não param para analisar, então esse é o papel da escola, fazer ele refletir sobre aquilo, que ele não se torne um escravo de uma mera informação que está lá no Face ou do próprio Face, que muitas vezes usam somente para lazer, sendo que ele é possível usar também para grupos de estudo, para aprender. Então esse é o papel do professor. A mesma coisa a questão do celular. Eles têm tudo no celular,
e usam só para postar fotos, né, ou acessar É redes uma sociais. troca, né? É uma troca. Quer dizer, tem muito aluno nosso que sabe trabalhar melhor do que o professor. Então, o professor, enquanto o aluno auxilia, né, como baixar, como pesquisar, o professor tem que estar direcionando. Agora vocês vão pesquisar, mas para quê? Por que nós vamos ver? Então, esse direcionamento. Só que, como vocês comentaram, voltando, o professor precisa ainda... Questão da formação, de formação. Nessa área, não adianta. Não adianta. Que nem tu colocou antes, né, Manalisa? Se o professor, ele vai ter que trabalhar com o conhecimento, mas ele não foi preparado para trabalhar com isso. Então, nós, os imigrantes digitais, é diferente dos nativos, né, que estão aí. Então, o aluno vai saber mexer com a ferramenta. O professor vai ter que direcionar para o conhecimento. Isso. É isso que até fizemos apontamento, que a escola deve trabalhar com essa demanda toda que existe hoje, e o objetivo da escola e do professor é a formação de um aluno autônomo, e que ele saiba buscar como aprender e o que aprender, e não use só sem direcionamento algum, que ele utilize essa infinidade de recursos que temos hoje para a sua formação, e não que ele seja um escravo da tecnologia e ele só tem que estar conectado sem saber porquê e o que ele está acessando, o que ele está compartilhando. Que ele seja um produtor, ao mesmo tempo consumidor e produtor do conhecimento. Tu falou uma palavra interessante, recurso, né? É recurso para auxiliar no conhecimento que vocês enfatizaram. Então é isso que está faltando acontecer. Sure, there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate.